Pedir que a igreja aplaudisse o nome do Senhor. Se Deus é por nós, até aqui, operando Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Louvar a Deus por essa oportunidade. Mais uma vez está na sua presença. A responsabilidade de ministrar a palavra, ora sendo jovem, mas confiando que quem chama garante. Louvo a Deus também pelo pastor presidente Marcos Tadeu. Deus abençoe o Senhor, como também sua digníssima esposa. Deus conserve irmãos assim. Louvo a Deus também pelo pastor Jonatas, que tem nos apoiado, que tem nos ajudado no ministério. Deus abençoe cada irmão que aqui está. Amém? Sem perca de tempo, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 22. Deus abençoe também o pastor Bartolomeu. Estamos juntos. Atos capítulo 22, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 22, versículo 4. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Repita comigo: caminho. O caminho. Pode se assentar, meus irmãos. Não vou demorar, mas serei rescisório naquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Mas preciso que você preste muita atenção, porque essa passagem na qual a gente acabou de ler é que é uma compreensão dentro do seu contexto histórico. Para entender o que se passou aqui, a gente precisa entrar dentro desse cenário, tempo e de espaço. Compreender que esse livro relata sobre o início da igreja, ou melhor dizendo, relata sobre os fatos, os atos que a igreja realizou no seu começo. Quem me ouve, diga amém. Você percebe aqui que a igreja ela teve seu ponto de partida no Monte das Oliveiras, quando Jesus se ascendeu. Mas eu preciso destacar que o caminho ou as atividades que a igreja teve, começou a partir do fim da primavera, no ano 30, como também numa manhã de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Cristo e 10 dias depois também da ascensão de Cristo. Você percebe que a igreja passou a ter uma nomenclatura, e essa nomenclatura ou esse título era nada mais do que o caminho. A igreja era conhecida como aqueles que eram do caminho, onde um crente passava, alguém vendo dizia: aquele homem participa do caminho. Se houvesse uma mulher, alguém dizia: aquela mulher é do caminho. E se você não sabe, a igreja ou as pessoas que participavam do caminho eram consideradas pessoas que participavam de uma seita. E sendo assim considerada, passavam então por preconceito. Porque a ideia que essas pessoas carregavam era de que Jesus, o Nazareno, havia ressuscitado, era o Messias, o Salvador do povo de Deus. Mas essa ideia era de contra o sistema religioso e também ameaçava o Império Romano.
Por isso que você percebe que no decorrer da história, essa igreja, ou as pessoas, passaram a ser perseguidas. Passaram a ser perseguidas de uma maneira violenta. Você sabe muito bem que essa igreja, que é conhecida entre nós como a igreja primitiva, na sua perseguição, na perseguição que recebia, eram lançadas no Coliseu de Roma para ser devorados por leões, eram açoitados, apedrejados, eram perseguidos, eram violentamente agredidos. Era uma igreja que enfrentava uma perseguição diferente da perseguição que a gente enfrenta hoje. Eu fico um pouco chateado quando alguém diz, eu estou sendo perseguido. Aí você pergunta, qual é a perseguição? Estão falando mal de mim, estão fazendo fofoca com o meu nome. Mas se você fazer uma comparação do que é perseguição da igreja primitiva com a sua perseguição, meu irmão, é de sentir vergonha, porque não era alguém falando mal deles, nem muito menos uma fofocaiada, mas era uma pedrada na cabeça, era uma dentada de um leão, era uma perseguição violenta. Então surge a necessidade da gente parar para refletir nessa noite do caminho que a gente está traçando, porque essa igreja aqui, ela participava do caminho. Esse caminho era Jesus Cristo, e quem segue esse caminho tem que entender que estará sujeito a perseguições, que estará sujeito a pedradas, que estará sujeito a carregar uma cruz em suas costas. O evangelho não é apenas mel, o evangelho tem dores, o evangelho é uma renúncia da sua carne, evangelho não tem facilidade, evangelho é carregar uma cruz, negar a tua vontade e seguir nesse caminho. E eu venho essa noite aqui, sair de paciência, congrego na Monte Sinai, pastoreada pelo pastor Mário Fraga, vim aqui para declarar para a tua vida, que Deus te colocou nesse caminho, mas não te deixou desentendido daquilo que você iria viver. Ele te colocou no caminho, deixando você entender que as perseguições vão vir, que as pedradas irão vir, que você vai ser violentamente caluniado, mas que o maior está contigo, que o maior te colocou nesse caminho, e se te colocou, te garante, vai na tua frente e te ajuda. E é o que você observa no decorrer dessa história. Você vê que o Império Romano, pastor Marcos Tadeu, tenta parar essa igreja, coloca no Coliseu de Roma, não dá certo, açoita, não dá certo, manda pedrada, também não dá certo. Essa igreja não para, essa igreja não para por nada, essa igreja não para, não pode parar, ninguém consegue conter essa igreja. Essa igreja tem uma promessa debaixo dela. Qual é a promessa, Douglas? É aquela palavra que Jesus liberou lá para Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Não tem ideologias, não tem comunismo nem socialismo, não tem partido, não tem governo, não tem homem que pode parar a igreja de Jesus Cristo. Ninguém para, ninguém pode conter, ela não pode parar e nem pode ser parada, porque quem está em sua frente é aquele que tem todo o poder, e disse que as portas não iriam prevalecer. Eu te pergunto, porta é o que, gente? Porta é ferramenta, porta é uma ferramenta de defesa. Você colocou uma porta na tua casa para justamente pôr um limite, não é como você não quer qualquer um entrando dentro da sua casa. É por isso que você colocou uma porta. Porta não é ferramenta de ataque, porta é ferramenta de defesa. Então, quando Jesus está dizendo que as portas não prevalecerá contra a igreja,
ele está dizendo o seguinte: o inferno não vai conseguir conter o poder de Deus na igreja. O inferno não vai conseguir conter o triunfo da igreja. Deus nos chamou para ser ofensivo. Eu vou repetir isso aqui: Deus nos chamou para o ataque. Não combina com a gente ficar na defensiva, não combina com a gente ficar na omissão. Combina com a gente arrombar as portas do inferno e a resgatar as almas para a glória de Jesus Cristo nosso Senhor. É isso que combina com a gente. Não fomos chamados para se defender, não fomos chamados para recuar de jeito nenhum. A gente foi chamado para entrar em lugares que ninguém quer entrar, para falar o que ninguém quer falar, para começar o que ninguém quer começar. A igreja de Cristo, ela tem uma característica: qual? De coragem, de ousadia, de intrepidez. Porque certa feita algum apóstolo disse que o espírito que Deus nos concedeu é um espírito de intrepidez, é um espírito de ousadia. Eu não sei você, mas a partir de hoje Deus vai acender teu coração, Deus vai acender a tua alma, Deus vai te fazer alguém de coragem. Tu vai entrar na tua casa, vai levantar tua espada e vai dizer: aqui ninguém entra e aqui ninguém sai. O que Deus me deu é meu, a minha família de Jesus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: assuma a responsabilidade de igreja onde você mora. Por quê? Porque maior é aquele que está contigo. Fala para essa pessoa aí: você é igreja. Nós somos igreja. Fala para essa pessoa: nós somos igreja. Nós somos igreja. Maior o que está conosco do que o que está com eles. Aleluia. Para de se esconder, para de ficar entre os cantos, para de andar de cabeça baixa. Levanta essa cabeça, mulher de Deus. Levanta essa cabeça, homem, porque você é povo de Deus, sacerdote. Você é alguém escolhido para fazer a diferença nessa terra. A gente é a igreja, somos o exército. E o nosso Deus é Yahvé Sabaoth, o Senhor dos exércitos, que não perde batalha e nem sequer empata, mas nos garante na guerra. E esteve garantindo a tua igreja na batalha contra o Império Romano, na batalha contra as perseguições, ao ponto de levantar um homem chamado Paulo, que perseguia a igreja. Alguém que perseguia o caminho, mas que depois de ter um encontro com aquele que transforma caráter, com aquele que muda coração, de perseguidor, se tornou um dos maiores apóstolos que passou por essa terra. Por quê? Porque o caminho tem dessas coisas. O caminho transforma, o caminho muda, o caminho levanta, o caminho pode fazer essas coisas. Eu não posso fazer, mas o caminho pode. Tem coisa que só o caminho pode fazer. Aleluia. Tem coisa que está fora do controle na tua casa, né? Tem coisa que já saiu da tua mão, mas eu estou vindo para te lembrar que tem coisa que só o caminho pode fazer, que só o caminho pode realizar. E cá para nós, meu irmão, essa designação de que a igreja é o caminho, para mim é uma das palavras que mais expressa o que a igreja é: o caminho. Você sabe muito bem que Jesus declarou isso no capítulo 14, versículo 6. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele bateu no peito e disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Gente, eu faço uma pergunta para os irmãos essa noite. Se o nosso Deus disse: eu sou o caminho, se o Deus que a gente serve é o caminho, não dá para ficar parado.
a gente adora é caminho, ficar estacionado é pecado, irmão. Porque ele é caminho. E se a gente adora o caminho, meu irmão, a gente tem que caminhar. Ficar parado não combina com aquele que adora o caminho. Oh, Jesus, aleluia. Quem está entendendo essa mensagem aqui? Tem alguém que entrou por essa porta pensando em parar, mas eu estou aqui para lembrar você que o Deus que você adora diz: eu sou o caminho, e estacionar é até pecado. Então, meu irmão, está ferido? Continua. Foi caluniado? Continua. Fizeram fofoca? Continua. Se decepcionaram? Continua. Não para. Porque o teu Deus é o caminho, e se é o caminho, estacionar é pecado. É pecado estacionar diante de um Deus que disse: eu sou o caminho. Ele chamava os discípulos e dizia: segue-me, 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 segue-me. Por quê? Porque ele está sempre andando. Segue-me. 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 O nosso Deus está sempre em movimento. Segue-me. Me segue. Me acompanha. Anda comigo. Pelo amor de Deus. Se você está entendendo a mensagem essa noite, me dá um sinal de glória a Deus. Só quem tem glória a Deus na boca, você não vai parar. Você não vai chutar o pau da barraca. Porque Deus está aqui dizendo para você essa noite: me segue, porque o resto eu faço. Me segue, porque eu te garanto. Me segue, porque quem está aí na frente é o caminho. Me segue, me segue, me segue. Oh, Jesus, preste atenção aqui. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Abre aí, por favor. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Pode ler para mim, pastor? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O que isso significa, Douglas? Que a gente, o povo de Deus, não é aqueles que retrocedem, não é aqueles que se retiram. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos aqueles que creem para a conservação da alma. Deixa eu te dizer uma coisa. O que ele está dizendo aqui, irmão, está trazendo à memória o que significa hebreu. Hebreu significa aqueles que atravessam. É por isso que ele escreveu isso. E ele está se referindo à igreja que foi remida pelo sangue do Cordeiro. A gente, irmão, a gente é aqueles que atravessam mesmo. A gente é aqueles que não tem limite, mas atravessa as barreiras. Não combina com a gente retroceder. Mas o povo de Deus, ele avança independente da situação. Está sempre em perseverança, está sempre para frente, porque o Deus que ela adora é um Deus que caminha para frente e não para trás. É um Deus que tem tudo reservado, aquilo que está diante. O que Deus tem para a igreja não está atrás. O que Deus reservou a nós está em nossa frente, está para frente. Deus não tem nada para você atrás. Deus não tem nada para você atrás. Aquilo que foi. Tudo que Deus tem para você está na tua frente. Porque quando Ele te chamou, Ele te colocou como aqueles que atravessam, aqueles que perseveram, aqueles que seguem em frente. Oh, Jesus, Deus está segurando na tua mão hoje. Ele não vai soltar a tua mão por nada. Eu sei, a gente é ser humano. Tem hora que cansa. E cansar não é pecado. Tem hora que não dá mesmo. Mas sabe de uma coisa? Você tem o que eles não têm. O que? A graça de Deus. A graça de Deus.
Ah, mas tem um espinho na carne. Mas depois do espinho na carne tem uma palavra que é liberada para você. Qual, Douglas? A minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Continua. Continua, rapaz. Caminha para frente, mulher, porque a graça de Deus está sobre a tua casa, está sobre a tua vida hoje. Douglas, eu estou cansado. Douglas, eu estou cansado. As coisas não têm dado certo. Está tudo fora do lugar. Eu não sei se você já percebeu, mas enquanto eu estou pregando aqui, a graça de Deus está te pegando por dentro, está sacudindo a tua alma, está fazendo você entender que a promessa dele está de pé, que aquilo que ele prometeu ele vai cumprir, e que ele é caminho e está te fazendo andar. Deus está te fazendo andar nessa noite. Anda, igreja, caminha. Não importa a tua situação, porque não tem a ver com você, tem a ver com aquele que te chamou. Não tem a ver com o teu eu, tem a ver com o caminho. O propósito é maior do que você. Eu vou repetir: o propósito é maior que você. Aquilo que Deus tem é maior do que a tua situação. Então, minha filha, parar não combina contigo, estacionar não é com você. Deus te chamou para caminhar, então caminha. Segue. Está na hora da gente se colocar em posição de combate. Oh, aleluia. Né, pastor Jonathan? Bater continência. Porque Deus está mandando a gente seguir em frente. Oh, Jesus. Deus não quer uma igreja tímida. Ei, Deus não nos chamou para ser tímidos, porque somos caminho. E por ser caminho, o mundo precisa de nós. Repita comigo: o mundo precisa de nós. Sabe por que precisa de nós? Porque a gente é caminho. E se é caminho, os perdidos precisam encontrar um caminho para andar. Lá no teu trabalho, sabe por quê? Você é essencial lá, você é. Adoro, mas não tenho função, cara, não sou chefe. Você é importante lá, porque Deus te colocou para você ser caminho. Porque tem perdidos lá, nem que seja um perdido, mas tem propósito da tua vida lá no teu trabalho. Porque através de você, alguém vai encontrar o caminho e vai seguir para a glória de Deus. Se a gente deixar o mundo, se a gente esquecer o mundo, se a gente desprezar o mundo, ficar dentro de quatro paredes, como é que os perdidos irão encontrar o caminho, irmão? Não, irmão, não. Deus nos chamou para a gente ir para fora mesmo, porque só assim os perdidos irão encontrar a luz. Não murmure, não reclame se Deus te colocou numa vizinhança, num bairro de treva, cheio de pecaminosidade. Não, irmão. Sabe por quê? Porque astro só brilha no escuro. Ei, se Deus te colocou em um lugar escuro, é para você brilhar mesmo. É para você iluminar, é para você fazer diferença. Deus está levantando você para ser exemplo. Deus está à procura de exemplos. Tem muito cantores já tem muito pregadores, já tem muita gente talentosa. Deus está procurando gente de exemplo. Deus está procurando pessoas que sejam caminho para alguém. Cadê você, crente, que vai ser exemplo na tua casa, exemplo no teu trabalho, exemplo no teu bairro? Deus não quer mais pregador, cantor. Ele quer alguém que seja uma testemunha do seu nome, alguém que seja caminho no chão para o perdido, alguém que faça diferença. É isso que Ele está procurando. É isso que Ele está querendo de nós. Que sejamos verdadeiramente homens, mulheres, jovens, que fazem parte do caminho. Batista,
presbiteriana, metodista, universal, caminho. Porque a igreja que vai morar no céu, não tem placa de denominação. A igreja que vai morar no céu, uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Não vai ter essa, eu sou de tal, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Não, quando perguntarem, a gente vai responder: a gente faz parte do caminho. A gente é do caminho. Oh, glória a Deus. Quando a gente entender isso, a disputa vai acabar. Quando a gente compreender isso, as competições vão terminar. Porque quando Deus olha para nós, olha como se um povo estivesse traçando um caminho no mesmo propósito e na mesma pegada. É isso que ele vê. Ele não vê batista, ele não vê presbiterianos, ele não vê, irmão, ele vê um povo que está marchando rumo à terra da promessa e salvando os perdidos por onde passa. É isso que ele está enxergando de nós. Você entende que você é do caminho, irmão? Oh Deus, preste atenção aqui. Essa igreja no seu início, ela foi acompanhada por um discurso, e esse discurso é bem conhecido entre nós, o discurso do apóstolo Pedro, que arrebanhou para si 3.000 almas, repita 3.000 almas, em uma pregação, no início de tudo. E nesse discurso, algumas coisas me chamaram a atenção e eu anotei. Quando Pedro levanta a sua voz, uma coisa se percebeu no seu discurso, que o mesmo enalteceu Jesus do começo ao fim. Ele exaltou Jesus no começo do discurso até o final. Ele sempre deu glória para Deus, colocou Jesus no centro na sua pregação. E sabe o que significa nesse discurso? Significa que quem é do caminho enaltece quem é de cima. Quem é do caminho dá glória para quem é de cima. Quem verdadeiramente é do caminho não anseia glória. Ele não quer o seu nome sendo aplaudido. Quem é do caminho entende que não é sobre ele, é tudo sobre Deus. Quem é do caminho entende que não é sobre nós, é sobre Jesus. Não é sobre você, é sobre Deus. A glória é dele, o louvor é para ele, a música é para ele, o ministério é para ele. Ai de nós quando a gente achar que as coisas estão ou devem ser em torno de nós. Não, meu irmão, quem é do caminho entende que a sua vida deve ser para a glória dele, que um beber copo d'água deve ser para a glória dele. Oh, glória a Deus, que tudo tem que ser para a glória dele. Apóstolo Paulo disse: fazei tudo para a glória de Deus. Vai no shopping, para a glória de Deus. Vai namorar, para a glória de Deus. Vai para uma festa, para a glória de Deus. Porque quem é do caminho não vive para si, vive para ele. Quem é do caminho vive para ele, enaltece quem é de cima. Eu fico preocupado quando eu converso com um crente, 10 minutos, nada de falar de Jesus. Bem, o assunto deve estar bom, né? 20 minutos, 30 minutos, nada de... Beleza, o assunto deve estar bom. 1 hora, 2 horas, nada de Jesus. Eu fico preocupado, porque a vida do crente, irmão, genuíno, estou falando de crente genuíno, que tem Cristo morando nele, não consegue ficar 1 hora sem mencionar o nome dele. Não dá, irmão, não combina com quem é do caminho. Quem é do caminho tem o cheiro dele.
Quem é do caminho tem ele morando nele. Ele não quer saber da terra, ele quer ficar preso lá em cima. Não estou falando de fanatismo, eu estou falando de alguém que é apaixonado por Jesus, de alguém que está acorrentado nele, de alguém que está preso nesse caminho. Oh, meu irmão, se você encontrar um crente que não consegue conversar sobre Jesus, fique preocupado. Eu te aconselho, evangelizar ele. Evangeliza, porque não combina com a gente, não combina. Jesus disse: quando houver 1 ou 2 em 3 em meu nome, eu vou me fazer presente. Eu vou me fazer presente na conversa. A gente é diferente, irmão. Eu já ouvi isso. Vocês são muito chatos, só fala disso. Só fala disso. Mas é que é um assunto que nos empolga. Sabe por que empolga? Porque se não fosse ele, a gente estaria condenado. Se não fosse ele, a gente estaria perdido. É por isso que empolga nosso coração, porque através dele a gente foi salvo, e agora a gente tem acesso a uma vida eterna. Aleluia. Quem é do caminho não desce, quem é de cima, e nada mais. Outra coisa que você percebe no discurso de Pedro, você vê que no discurso de Pedro, a promessa que ele está falando no seu discurso se estende àqueles também que estão longe, aos estrangeiros, que no caso são os gentios, e sou eu e você. E a promessa se estendeu para aqueles que também estavam lá, bem longe. Você sabe que Jesus veio para os que são seus, mas os seus não receberam. Mas glória a Deus que a gente foi enxetado na videira. Oh, glória a Deus. Que essa promessa é para também aqueles que estão longe. E que aprende com isso? É que quem é do caminho atrai quem está longe. Para essa pessoa aí. Quem é do caminho atrai quem está longe. Meu irmão, não dá para estar no caminho e não atrair quem se perdeu, e não atrair quem se afastou, e não atrair quem está perdido. Quem é do caminho atrai quem está longe. Oh, meu irmão, se você não está atraindo quem está longe dentro da tua casa, alguma coisa está de errado. Porque quem é do caminho atrai, chama para perto. Fico preocupado também quando quem está no caminho, irmão, mas espanta quem está querendo se aproximar. Não, Deus nos chamou para atrair, tanto quem está perto também quem está longe. Deus nos chamou para atrair quem foi, irmão. Vamos parar com esse negócio. Ah, foi embora, Deus vai mandar para substituir. Ah, foi embora, Deus vai mandar outro. Não é bem assim. Deus nos chamou para atrair quem se foi, para aquele que se perdeu, para aquele que se feriu, para aquele que se decepcionou com a gente. Deus nos chamou para curar e não para ferir. Deus nos chamou para levantar e não para bater. Deus nos chamou para abraçar e não para agredir. Deus nos chamou para amar e não odiar, irmão. Quem é do caminho atrai, quem é do caminho ama, quem é do caminho abraça, quem é do caminho chama. Só você que é do caminho, irmão, por favor, me dê um sinal de glória a Deus aí. A partir de hoje, você vai atrair quem está longe. Quem se foi, quem se perdeu dentro da tua casa, no teu trabalho, onde você mora. Quem é do caminho atrai quem está longe. Outra coisa, já vou terminar. Você vê que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, não é isso? E é o que você percebe, que o caminho, ele não só enaltece quem é de cima, e não só atrai quem está longe, mas também na perseverança, na doutrina, e na comunhão, e no partir do pão. Quem é do caminho mantém quem está dentro.
Quem é do caminho, mantém, não espanta, não joga fora, não machuca, não fere. Quer conhecer alguém do caminho? Ela gosta de manter quem está dentro. Ah, mas já aceitou Jesus, não precisa fazer mais nada. Não. Ah, mas já se batizou, não precisa de mais nada. Que isso? Ah, já faz parte do departamento. Não. Quem está no caminho mantém quem está dentro. É regido pelo amor, pela comunhão. Mantém quem está dentro. A gente precisa entender isso hoje. Que quem é do caminho mantém. Levanta seu dedo de profeta, indicador. Levanta. Agora aponta para essa pessoa aí e diga para ela assim: se depender de mim, tu não vai se perder. Se depender de mim, tu vai ficar aqui dentro junto comigo, porque eu sou do caminho e não deixo ninguém que está do meu lado se perder. Eu mantenho quem está dentro. Eu não me conformo. Pastor Márcio, eu posso ficar de pé? Se põe de pé, por favor. Se essa igreja tivesse um dilema, como a gente tem, a minha congregação é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E se essa igreja aqui tivesse um dilema, eu acredito que seria assim: glória ao Cristo que veio de cima. Sejam bem-vindos os que estavam longe, e fiquem conosco os que já chegaram. Repita comigo: glória ao Cristo que veio de cima. Sejam bem-vindos os que estavam longe, e fiquem conosco os que já chegaram. Esse é o dilema de quem está no caminho. Fecha teus olhos que eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu glorifico o teu nome nesse lugar, porque a sua palavra foi pregada, a sua palavra foi semeada nos corações daqueles que ouvem, e fez com que a gente entendesse que a gente faz parte de um caminho. A gente adora um Deus que é o caminho, e se adora um Deus que é o caminho, Pai, a gente não tem nem que pensar em parar, porque tu é caminho. Se tu é caminho, a gente vai ficar para trás se não te seguir. Ó Deus, que nos faça entender a cada dia mais isso. Ó Deus, nos aprimora, nos aperfeiçoa. A tua igreja precisa, Deus, entender a sua missão. Ó Senhor Jesus, que a tua semente venha germinar no coração da tua igreja. A gente é caminho, Senhor. Ainda nos faça andar, nos faça caminhar para a glória do teu santo nome. E a igreja diz: aplauda o nome do Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. A melhor coisa